Como que eu posso vencer a ansiedade na rotina de preparação para o concurso, nas longas jornadas, naquele conteúdo grandioso? Na verdade, vencer a ansiedade é algo que é bem complicado para quem está na rotina de estudar e se preparar para o concurso. Mas a gente tem como lidar com a ansiedade. Até porque vai ter um edital, e aí você fica ansioso por causa do edital. Vai ter, você fez a prova, daí vai ser o gabarito. Você tem essa ansiedade, você tem essas várias ansiedades para cada uma das etapas. E você tem a ansiedade também relacionada com conteúdos, com programação, matéria. Você tem a ansiedade relacionada com qual carreira que eu quero, será que vale a pena fazer esse concurso que é mais ou menos incompatível com o outro? Ou seja, é uma multiplicidade de fatores. Então, eu elegi 3 aspectos relevantes que me ajudaram a ultrapassar essa jornada, a percorrer essa jornada de estudos de maneira muito boa, lidando com a ansiedade. Até porque a ansiedade é típica de pessoas normais. E você é uma pessoa normal também e vai ser aprovado e vai conseguir. Então, os 3 aspectos que me ajudaram muito a lidar com a ansiedade foi o planejamento, foi uma rotina com base nesse planejamento em que eu mantinha pausas estrategicamente planejadas, agendadas, e também uma técnica que eu aprendi e funcionou muito bem e venho utilizando e passando para os meus alunos há muito tempo e dá muito certo também, que é uma técnica de respiração. Mas eu vou explicitar cada um desses aspectos porque não basta eu simplesmente falar assim, para você não ter ansiedade ou lidar com ansiedade, basta que você tenha um planejamento com metas específicas e tal. Não, a gente tem que trabalhar com a realidade. E a realidade é a seguinte, na nossa vida cotidiana, os imprevistos, eles ocorrem semanalmente. Eu tive uma oportunidade de pedir para 2 alunos ficarem o ano inteiro tentando buscar aquela semana ideal. Sabe aquela semana ideal que você imagina que vai dar tudo certinho, não vai ter imprevisto, se você tem filhos, eles não vão ficar doentes ou não vão se machucar na escola, se você trabalha não vai ter nenhum pepino para resolver, se você está em casa não vai estragar o cano, nem o ar-condicionado, ou não vai dar problema com o carro, enfim. Sabe aquela semana ideal, perfeita, que você não tem dor nas costas, não tem dor na cervical, não tem gastrite, não tem problema nenhum, não tem problema com a família? Essa semana, ela não existe. A gente idealiza, é muito raro que a gente consiga ter uma semana perfeita. Então, para a gente conseguir lidar com uma rotina de estudos, para que a gente esteja motivado, mantenha a disciplina, tenha o foco, é importante que você pare para fazer um planejamento e nesse planejamento, na estipulação de metas, organização de tempo, você coloque algo plausível, factível. Não dá para fazer metas inatingíveis, aquela coisa grandiosa. Meu Deus, eu vou ler 200 páginas por dia. Não tem como fazer. Você tem que fazer algo que é possível, mas o segredo que mais me ajudou, e é nisso que a gente vai tocar agora, é que para fazer os planejamentos e cronogramas que eu implementava na minha rotina de estudos, eu tinha sempre, digamos assim, um soldado de reserva, ou seja, eu tinha uma margem para imprevistos, porque os imprevistos sempre aconteciam. E o que eu fazia? Digamos que eu tinha planejado a semana para fazer um estudo de 2 matérias, eu vou colocar lá, direito administrativo e direito constitucional. Aí eu me dividia de acordo com o meu horário, a minha disponibilidade de tempo, separava os horários, só que eu não colocava o tempo inteiro para fazer isso, porque eu sabia que a meta que estava estipulada, ela não necessariamente seria cumprida se eu exagerasse. Então eu deixava uma margem para que, em sobrando tempo, eu avançasse um pouquinho mais. A partir do momento que eu comecei a aplicar isso, foi um divisor de águas, porque aí eu conseguia me sentir gratificado, satisfeito por aquilo que eu conseguia, e nas raras vezes que sobrava um tempinho, eu andava um pouco mais. E aí o pessoal me pergunta, mas Rodrigo, e se eu terminar tudo? Se a minha meta está ali, eu já cumpri terminar tudo? Eu falo, leia a Constituição.
Você nunca vai se prejudicar por ler a Constituição. Ah, não sei o que fazer. Lê a Constituição. Ah, mas eu já li a Constituição, começa sempre do artigo 1º. Não, você quer o Poder Judiciário, quer ser juiz, quer ser juíza? Começa pelo Poder Judiciário. Você quer ser procuradora da República, quer ser promotora de justiça, promotor de justiça? Começa pelo capítulo do Ministério Público. A Constituição, se lê, você começa de várias formas. Começa pela ordem tributária, outra vez começa pela organização do Estado, depois começa lá pela ordem econômica e assim sucessivamente. Mas enfim, em regra, esse soldado de reserva que eu passei agora, em regra você não vai usar, porque quase sempre surgirão imprevistos. E além disso, você tem que desenvolver também, juntamente com o planejamento, um dos atributos que eu considero essencial para concurseiro. Quer passar em concurso, você tem que desenvolver a criatividade, a capacidade de adaptação rápida, a maleabilidade, a versatilidade. Não dá para você pensar assim, eu vou fazer isso aqui, daí se surgiu um imprevisto, acabou o mundo, vou parar. Eu já tive uma aluna que me falava assim, Rodrigo, toda vez que surge um imprevisto, parece que acabou o meu dia. Então, pare de pensar assim e a partir de agora, toda vez que surgiu um imprevisto, vai ser uma oportunidade para você retomar as energias e focar e andar. Então, eu não vou explicitar e entrar em minúcias aqui de como fazer um cronograma, mas o que importa é que você planeje de maneira equilibrada e deixe margem para que você consiga alcançar os objetivos. Rodrigo, mas não alcancei. Não tem problema, você vai suprir depois. O que importa é você ter uma meta para andar. Além disso, você ter um planejamento, e bem pensado esse planejamento, te protege de um outro problema relacionado com a ansiedade, que é o seguinte: quando você não se planeja bem, você começa a ler uma coisa, daí fica meio na dúvida, daí fica pensando em outra matéria, daí anda mais um pouco, daí começa com outra, não termina nada, dá tudo errado, não assimila bem e fica cada vez mais nervosa, mais nervoso, mais ansioso, mais ansiosa. Então o que acontece? É importante que você pare, vou fazer planejamentos semanais. Tudo bem, você pega no final de semana, tira um tempinho para planejar, mas pensar exatamente o que vai acontecer. Rodrigo, eu gosto de fazer mensal. Tudo bem, vai lá e planeja, mas deixa uma margem de readequação que dê para retomar esse rumo, para que as coisas andem bem. Mas, para além de ter um planejamento que tem uma margem para você poder se adaptar, é importante que você tenha uma rotina de estudos no qual você não force demais a máquina. Então, é importante que você tenha pausas periódicas. Eu sempre falo lá para adaptar o método Pomodoro, mas o principal, todo mundo fala, tem que fazer pausas, usa o Pomodoro, usa o aplicativo tal, mas o principal, para mim, o diferencial foi o seguinte: durante o período que eu fazia os meus intervalos, eu não ficava em rede social discutindo de política, futebol, religião, qualquer que seja o tema, ou no grupo da família, ou não sei o que, qualquer coisa. Por quê? Vou fazer uma pergunta para você ver se você consegue. Não pensa numa maçã vermelha, ou não pensa numa caneta Bic. Você consegue? É difícil, né? Então, quando você está estudando, focado ali, daí faz um intervalinho, que é para dar uma relaxada, tomar um cafezinho, para ir no banheiro, né? Fazer um alongamento, dar uns pulinhos, dar uma desacelerada na mente para reenergizar. Aí você vai lá e manda uma mensagem, troca outra, daí você vê uma postagem, daí se interessa, daí a atenção foi lá para o espaço e aí tem que voltar a estudar. Imaginemos que é uma pausa de 5 minutos. A tua energia está toda dissipada para vários lados e a gente sabe que para você render mais você tem que ter uma energia como se fosse um raio laser, um foco. Então, para fazer essas pausas no momento dos estudos, não interessa que você vai ter pausas, deixe o celular para o lado e faça, olha, a cada 2, 3 paradas eu vou ver as minhas mensagens, eu vou ver a rede social, eu vou resolver o que eu tenho que fazer. Mas para que você tenha uma eficácia maior e diminua a ansiedade, é muito importante que você tenha a capacidade de se concentrar bem e ao máximo. Por isso que esses intervalos regulares devem ser efetivados na medida do possível, sem a interação com redes sociais, porque você vai conseguir render muito mais, tá? E uma outra coisa, eu deixei bem restrito, porque para falar de ansiedade a gente pode falar assim, tem muitas outras coisas, tem compartimento fechado, intangibilidade, tem uma série de coisas, mas enfim, hoje eu vou falar dessas questões aqui, do planejamento, dos intervalos e nos intervalos
de uma técnica chamada transição, que ela utiliza a respiração adequada para que você se conecte e se desconecte com o que estava fazendo. Então, o que eu fazia que deu certo, eu aprendi lá na década de 90, com o professor Ney Ribeiro, é uma técnica de respiração que consiste no seguinte: você puxa o ar por 4 segundos, prende o ar por 4 segundos e depois solta o ar em 4 segundos. E faz isso 4 vezes, todas as vezes que vão anteceder o seu período de estudo. Vai parar? Faz a respiração também para dar aquela desconectada. Vai voltar a estudar? Faz a respiração de novo. Quanto mais você fizer essa respiração, mais você vai estar acostumado a estar 100% presente, focado, tendo toda a energia a seu dispor para aprender, para memorizar, para guardar, para compreender, para correlacionar os assuntos que estão sendo estudados. Tá? Essa é uma forma que pode ser utilizada, eu aprendi e utilizei, eu sei que tem muitas pessoas que sabem técnicas de meditação, tem técnicas de yoga mais bem apuradas, tudo bem, qualquer que seja uma técnica de respiração que faça você conseguir relaxar e focalizar a tua energia no teu aprendizado, ela vai ajudar e muito, tá bom? Então, de maneira bem objetiva, para lidar com a ansiedade, não vencer, me perguntaram como que eu faço para vencer a ansiedade. Olha, vencer a gente tem muita dificuldade, mas a gente consegue lidar e todos que passaram foram aprovados, lidaram também, tiveram ansiedade também, dificilmente venceram a ansiedade, mas passaram, e é isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão ser aprovados e vão tomar posse. Eu estou comprometido em ajudar vocês, eu gosto muito de ajudar os concurseiros e é uma satisfação muito grande ver a alegria de todos que estão evoluindo e cada vez mais alcançando seus objetivos. Então vamos em frente. Eu peço também que curtam, compartilhem para aquelas outras pessoas também que precisam de um apoio, de uma ajuda aí para conquistarem seus objetivos de aprovação e posse. Tá bom? Bons estudos, vamos em frente.